Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Identidade Pública, aqui pela TV Câmara de Araçatuba. Nessa edição, nós vamos conversar com a ex-jogadora de basquete e atual secretária de Esportes, Cláudia Cristina Crepaldi Ribeiro. Cláudia, é um prazer contar com sua presença aqui no Identidade Pública. Eu que agradeço, é um imenso prazer poder participar do seu programa, esse belíssimo programa. Cláudia, de jogadora de basquete a secretária municipal de esporte. Na sua visão, como a atleta Claudinha, como você era conhecida nas equipes de base de Araçatuba e outras cidades pelas quais você passou, como que a Claudinha ajudou a titular de uma das principais pastas, das principais secretarias do município, que é de esportes, a disseminar o conceito da solidariedade e da cooperação por meio do esporte, que é a sua especialidade, o basquete? Eu tive essa grata surpresa de ser convidada para dirigir essa pasta. E assim, a minha experiência de ter vindo de família humilde, de ter lutado através do esporte para poder estudar, para conseguir ter uma vida melhor, isso tudo foi me fortalecendo ao longo dos anos. Então, assim, em referência ao basquete para a Secretaria de Esportes, eu acho que veio coroar todo um trabalho que a gente vem fazendo aí como atleta, como referência em projetos sociais há vários anos. E, assim, o esporte me deu essa experiência porque eu consigo hoje tratar de questões políticas, financeiras e, ao mesmo tempo, tratar daquele atleta que vem reclamar da sapatilha, daquele tênis que não está adequado, que não tem uma alimentação substancial, né, que às vezes precisa desse reforço alimentar. Dentro dessa experiência que a gente consegue detectar se realmente isso é só um queixume, porque todos os atletas, sempre são muito queixosos, né, até por conta da profissão, ou se realmente é uma necessidade. Então, aliando essa experiência de ex-jogadora e também de ter passado por todas as fases esportivas, desde a iniciação até o alto rendimento no seu mais alto nível, isso veio somar muito para essa pasta, que é a da Secretaria de Esportes. Nós temos ali, desde iniciação esportiva, projetos sociais, alto rendimento e melhor idade. Então, você tem que usar da sua experiência, né, no dia a dia, aí, né, nas questões dos equipamentos esportivos, da experiência de ter viajado, ver o que está acontecendo em outras cidades também e aplicar aqui para o nosso município de Araçatuba. Pelo entusiasmo que você defendeu as camisas dos clubes pelos quais você passou, em especial a de Araçatuba. E agora, esse trabalho pungente que você tem à frente da Secretaria de Esportes, há quem pense que você é de araçatubense mesmo, de nascença, ou seja, nasceu no município de Araçatuba. Mas você nasceu em outra cidade, não é mesmo? Eu sou natural de Catanduva, mas araçatubense de coração, porque é uma cidade que me acolheu em 1985. Eu vim para cá especificamente para jogar basquete, porque nós éramos do remanescente Higienópolis de Catanduva e nesse ano, em 85, nós passamos muitas dificuldades financeiras e, como eu disse, eu venho de família humilde, muito simples, então meu pai ia colocar-nos para o mercado de trabalho, mas assim, para sermos babá ou doméstica, né? Tinha necessidade de trabalhar mesmo? De trabalhar, porque na minha família são seis irmãos. Não, eu já tinha nessa época 15 anos, né, em 85. Aí houve a oportunidade de Araçatuba, através do Corinthians, nosso clube Corinthians, hoje o Corinthians também aí completando o centenário, Araçatuba tinha feito uma proposta para trazer a equipe adulta de Catanduva. Só que como eu ficava muito com as jogadoras do adulto, algumas foram selecionadas para vir formar a base do juvenil. E eu vim nesse pacote, como diz o outro, a troco assim, de vir para poder ter uma vida melhor, garantir um estudo que era no antigo objetivo e alimentação. Então, isso aliviaria muito, na minha casa, essa questão financeira, alimentar, essa despesa que a gente não faz tanto essa conta, mas ela é uma despesa que uma família considerável. Nós somos 6 irmãos. Nós somos 6 irmãos, tenho meu irmão e eu sou a segunda mais velha. Então, seria a primeira que teria que se encaminhar para o mercado de trabalho. E, assim, meu pai, mesmo uma pessoa simples, sem estudo, né? Seu Durval Cir, ele tem um barzinho em Catanduva. Ainda mantém? Mantém o bar, nós temos as nossas fotos de jogadoras, das minhas irmãs, hoje também do meu filho lá. Meu pai sempre incentivou nós a prática esportiva. E isso também é o que me faz, em Araçatuba, ter esse olhar para o menos favorecido, porque nós íamos para um projeto de basquete em Catanduva para tomar o lanche. Então, assim, isso que fortaleceu nós até hoje estarmos envolvidas com o basquete, porque muitas das minhas amigas
não pararam no primeiro ano, no segundo ano, porque era uma coisa sacrificante para uma criança também, porque nós morávamos, tínhamos que nos dirigir até o conjunto esportivo, depois mudou para o Higienópolis. Para você ter uma ideia, é como eu daqui no aeroporto, nós íamos a pé e voltávamos a pé, por conta do basquete. Porque era uma forma assim, a gente via isso, uma tábua de salvação, realmente. O aquecimento já era por motivo de força maior. E assim, isso foi uma coisa chamando a outra, nós começamos a viajar, na época a Hortência jogava em Catanduva, então isso também tinha uma mídia que a gente já sabia, né, de quem era a Hortência, o que isso significava, então nós vimos que poderíamos vencer ali, através do esporte. E graças a Deus, eu agradeço meu pai e minha mãe por ter nos encaminhados para essa questão esportiva, porque eu consegui estudar e hoje eu estou aqui hoje como secretária, além de agradecer, né, a confiança do nosso prefeito Cido Sério e do Carlos Hernandes, que me convidaram, de toda a nossa equipe de trabalho da secretaria, eu devo isso tudo ao basquete e aos meus pais. Lembrando, fazendo justiça, que sua mãe é dona Hortalina. Minha mãe é dona Hortalina. E a minha mãe é atuante, porque ela ia nas gincanas com a gente, é uma senhora simples, se envolvia. Na competição ali. Ela sempre torceu. Depois, quando nós fomos viemos para cá, veio eu e minha irmã, tanto que minha irmã não aguentou ficar Cassinha. Ela voltou para Catanduva porque ela não conseguia ficar longe dos meus pais, ela era menor. E depois, por conta desse encaminhamento, a Cleia acabou saindo também de Catanduva, foi para Votuporanga e está aí nessa história de vida maravilhosa, ficou 4 anos na Europa. Uma menina de Catanduva, Cleia Crepaldi, uma loirinha simplesinha, né? Hoje fala idiomas, tá aí, joga hoje aqui também no basquete clube. E isso tudo são vitórias e são assim sonhos que viraram realidades e que são palpáveis, né? Você tem como passar isso de exemplo para as outras crianças, para a nossa sociedade. Que eu acho que a única forma de você estar através dessa pasta é mostrar esse exemplo de vida. Porque são poucas pessoas que ficam ricas com o esporte, em termos assim, rica de não ter que fazer mais nada na vida, mas a maior riqueza é essa, é o estudo, é garantir essa formação social, que é o que nós da minha família sempre acreditamos. Afinal de contas, se você não tiver um sustentáculo moral, um sustentáculo educacional também, você não consegue muitas vezes sustentar, na verdade, todo aquele respaldo financeiro que você tem. Haja vista alguns jogadores que a gente vê por aí, principalmente de futebol, né? São milionários, mas nem sempre conseguem lidar com a fama, com o destaque, com a projeção que eles conseguem se não tivesse esse sustentáculo moral, educacional e família também, que é muito importante, né? Esses valores que a gente carrega, que são as coisas que vêm agregada com você, né? São as coisas mais importantes que você tem. Porque eu também passei dificuldade como jogadora. Nós perdemos patrocínio, nós passávamos algumas dificuldades de alimentação, de lesão, sem essa estrutura médica, né? Coisas que os atletas amadores também hoje têm. Só que assim, eu nunca fui afeta a fazer greve, a falar mal do treinador ou a falar mal do sistema que eu estava inserida. Você já exercia uma função de liderança no plantel? Eu acho que sem eu saber, eu exercia. Tanto que eu fui fazer direito e numa época que quase as atletas não estudavam também. Não era comum. E eu achava já uma coisa assim, essa questão dessa interrogação, de querer questionar tudo, por que disso, por que daquilo. Você me falou, eu joguei na Prudentina 1 ano. Logo que acabou aquele time que tinha a Hortência. E assim, o diretor da Prudentina, o seu Maca, ele já é falecido. Eles me adoram lá, assim, porque eu era muito nova e hoje eu consigo olhar os jornais lá atrás e ver, assim, as reportagens que eram feitas com a minha pessoa, muito humildemente eu digo isso, assim, eram mais reportagens voltadas à pessoa Cláudia, essa questão da liderança, sem eu saber, eu tinha lá na Prudentina 18 anos. Mas eu trazia muita coisa assim positiva para o grupo, sem eu perceber. Você foi alçada da infância para a adolescência até por uma questão de necessidade. Tem que batalhar por isso, tal. É natural até essa liderança, né? Então, parece nata. Porque eu falo sempre assim, meus pais, eles não tinham condição de ficar indo dar esse suporte. Então nós íamos trilhando muitas vezes com o pé torcido, com lesão, chorando para ir voltar para casa. Minha mãe falava assim: "Ai, filha, aguenta, reza, ora", sabe por quê? Você sabe a dificuldade que vai ser aqui em casa. Então a gente se agarrava aquele treinamento, aquela dedicação, e isso vai te fortalecendo, você vai superando. A hora que você supera os obstáculos, assim começa a ser natural, né? Lembrando, quais são os nomes dos irmãos da Cláudia? Da minha família é engraçado, porque minha mãe, assim, é o Carlos, meu irmão mais velho, eu, a Cláudia, aí tem a Cleide,
a Cássia e tem o Cledson e a Cleia, que são gêmeos. São gêmeos. São gêmeos. Então a Cleia mora aqui, né? Meu irmão, outro em Catanduva. A minha irmã, a Cleide, também jogou basquete, chegou a passar nas categorias de base da Unimep. A Cassinha, que jogou conosco aqui em 85 e depois voltou. E assim, e o meu filho agora, né? Matheus. O Matheus. Mas lá nós somos 6 irmãos, todos com C. E a mãe daqui, Cláudia Cristina, Cleide Cecília. Né? Então tem essa brincadeira, né? Que é uma família de italiano, todo mundo conversa demais. Alto, e minha avó ainda é viva, aquelas questões de reunião de almoço, família, aquela coisa grande, e vem agora, né, a sobrinhada. E é essa a história, né, da minha família. Agora, Cláudia, é bastante curioso que a gente estava até dando uma olhada no seu relato. Apenas dos filhos, no caso da dona Hortalina e de seu Valdecir, Durvalcir, desculpe, na verdade, apenas as meninas foram pro lado do basquete. Os meninos não quiseram nada com esporte ou se destacaram em alguma outra modalidade? Como foi isso? Então, meus 2 irmãos, eles faziam futebol na cidade. Mas o porquê que nós fomos pro basquete? Por conta dessa questão. Tinha esse projeto em Catanduva, que era o Higienópolis, e lá tinha a mesma coisa que é o basquete clube aqui. Tinha essa parte da inclusão social. Então, nós íamos pro basquete, era só para meninas na época. Então, nós íamos para aliviar o lanche da minha casa. Então, o que acontecia? Meus irmãos iam para o futebol e nós íamos para o lanche. Só que aí nós fomos melhorando, começamos a jogar campeonato, aí viajava com o time juvenil, depois juvenil viajava com adulto. E aí já depois conseguimos ter ali um auxílio financeiro para ajudar na casa. E aí partimos daí. Então, meus irmãos, eles não encaminharam para o basquete por conta de não ter o basquete masculino na época lá em Catanduva. Tanto que hoje o basquete feminino é forte em Catanduva, eles são campeões brasileiros por conta da história que Catanduva já tinha. E já fomentou esse projeto de base mesmo. E voltou agora com a ida do Ferreto há uns anos para lá, para não deixar morrer essa história de Catanduva, que a Catanduva foi conhecida pelo carnaval, né, a nível Brasil e mundo, e pelo basquete. E tendo tanto tempo assim para ser dedicado ao basquete, a família da Claudinha, então, realmente teve bastante tempo para pensar em coisas boas, né? Além da própria educação, pensar no esporte, não houve tempo para se preocupar com outras coisas que não atreladas à questão educacional, né? O esporte conseguiu dar esse argumento para vocês. E assim, por meu pai, essa passagem assim é engraçada, por meu pai ter um bar de referência ali no bairro, em Catanduva, é uma rua larga, então o que nós fazíamos? Nós ficávamos todos concentrados no bar do meu pai. E você lembra, antigamente, se recordar isso na nossa infância, tomar refrigerante não era como agora. Sim. Então nós fazíamos era o quê? Um evento, então, né, nós pegávamos, meu pai gostava muito, então ele punha como se fosse um aro em frente da minha casa, na árvore. Então nós pegávamos com as amigas do bairro ali, que eram todas nós ali, as meninas, umas 10, e repassávamos todo o treinamento que nós tínhamos feito no nosso dia a dia lá no conjunto esportivo. Aí chegávamos para a escola, chegava da escola e ia lá na frente do bar do meu pai. Meu pai falava, vocês fizerem tudo certinho, depois eu deixo tomar um refrigerante. E aí nós repassávamos o treino, que a gente chegava a interditar a rua e os vizinhos já andavam pela rua de baixo, porque já sabia que nós estávamos treinando. Era uma bonificação ali pelo esforço. Então isso era uma coisa assim que a gente fazia como menina de rua ali, jogávamos bete. E isso tudo só foi fazendo o quê? Afinando a prática esportiva. Então nós fazíamos melhor que as meninas, vamos supor, de Piracicaba, de Sorocaba, de Presidente Prudente, que a gente treinava já um pouco a mais. Imagina se tivesse toda Então esse base, incentivo né? do meu pai, assim, dentro da modesta dele, de colocar ali um aro para ficar o grupo em frente à casa, e era no barzinho dele ali, então nós ficávamos brincando de bola ali. Então, em vez de ter o futebolzinho que a gente vê de golzinho hoje na rua, nós tínhamos o basquete ali na rua. E ali, sob a guarda do pai. Sob a guarda do pai, e depois o brinde era tomar refrigerante. Que coisa boa. Nós estamos conversando hoje com a ex-jogadora de basquete e atual secretária de esportes, Cláudia Crepaldi Ribeiro. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Eu espero você. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho o direito de ter os meus documentos. Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Estamos de volta com Identidade Pública, que hoje recebe a ex-jogadora de basquete e atual secretária de esportes, Cláudia Crepaldi Ribeiro. Cláudia, ao longo dos 20 anos dedicados dentro das quadras, dentro das linhas, no limite do garrafão, ali, quais as principais conquistas que você obteve como jogadora, defendendo, num primeiro momento, a camisa de Araçatuba? Eu considero assim o título de campeã sul-americana em Santiago do Chile como uma das principais conquistas, porque nós tínhamos uma equipe média, né, um custo aí razoável, em Araçatuba, e nós fomos convidados para disputar o campeonato sul-americano. E nessa época, além do time do Chile, das outras equipes estarem muito reforçadas, até com o norte-americano, porque era sul-americano de clubes, nós fizemos um jogo e ganhamos em cima da Leites Nestlé, que tínhamos Hortência, jogava nesse time, a Janete, a Marta, tinha a Débora, uma norte-americana que era a Cat Boswell, inclusive foi campeã olímpica já, tinha a Ludmila, que era uma croata, e mais um monte, a Adriana, a Ana Mota, jogadoras assim, na época, todas jogadoras de seleção brasileira. Então, assim, essa conquista para nós repercutiu muito bem por ser um time simples e nos deu o direito de jogar o Campeonato Mundial. Então, através do basquete aqui, Araçatuba ficou conhecida mundialmente por conta desse título. Então, com a camisa de Araçatuba era a Unimed SP, depois nós pudemos jogar o outro sul-americano, que foi já a Unimed Brasil, aí com grandes reforços, né? E jogamos o Campeonato Mundial. E é uma coisa que foi muito importante para mim, para minha carreira. Mas, além dessas conquistas aí, eu também fiz parte da Seleção Brasileira Juvenil, tive com a Marilena, que era a técnica na nossa época. Para quem se conhece de basquete, se recorda, nosso time era a Janete, eu, a Cíntia, a Deise, a Adriana, né, que hoje também é diretora e coordenadora lá em Americana. E esse campeonato ele foi na Argentina, em Mar del Plata. Nós somos vice-campeã sul-americana. Isso não é nenhum demérito, porque foi aonde apareceu a Karina, que depois nós acabamos trazendo a Karina para o Brasil. Hoje ela faz um projeto ali em Jaguariúna, também voltado ao esporte. E Arthur Nogueira, na região de Campinas, também. Então assim, isso marca, né, a carreira de gente. Depois eu disputei outros sul-americanos em Tarija, na Bolívia. Fui convidada para representar a equipe de Bauru. Então, fora esses outros campeonatos que antigamente tinha Taça Brasil, nós temos um título que hoje ninguém valoriza, mas nós fomos terceiro lugar nos Jogos Abertos por Araçatuba, mas assim, naquela época que você considerava os Jogos Abertos como quase uma Olimpíadas, né? Que todo mundo ia para os Jogos Abertos. Então, nós disputamos um lugar com Santo André, e nós fomos medalha de bronze. É uma medalha enorme, era diferente. Essas conquistas dos Jogos Abertos. Hoje não, está dividido em regiões, né? Primeira divisão, segunda divisão. Nessa época não, era a nata da nata e Araçatuba estava lá e pescou uma medalha de bronze. Então, além dessa medalha do Sul-Americano, eu considero essa medalha dos Jogos Abertos como se fosse uma medalha assim, de conquista de primeiro lugar mesmo. Porque isso representou muito para nós, como jogadora, como para o nosso currículo na época. E como que era para você saber que todo sábado, pelo menos um dia da semana, você tinha a oportunidade de entrar no ginásio, no Plácido Rocha, e perceber que, na verdade, era mais que um ginásio, era um caldeirão tomado por uma torcida totalmente ensandecida e louca pela vontade de assistir o basquetebol feminino. Como que isso era para você? O quanto isso mexia com você? Nossa, isso assim, pra gente era muito emocionante, porque você tem essa coisa, o torcedor é o outro, mais um jogador no seu time. Mas não é, a Araçatuba, ela tem essa história com o basquete, esse amor, essa paixão
pelo basquete. Então, assim, as pessoas, elas iam com essa vontade de torcer por nós, de ajudar. Então, isso fortalecia muito a gente. A gente tem vitórias registradas de superação mesmo. Vitórias homéricas. Homéricas. E, assim, com o ginásio lotado, numa época que era uma coisa natural. A mídia não era como é hoje, né? Que hoje nós temos aí YouTube, MSN, mídia paga. Não, era uma coisa natural. O rádio que transmitia, a televisão era... Os radialistas que iam ao ginásio, era aquela disputa, né? Não tinha gente que ficava para fora do ginásio. Então isso assim, isso aí dava uma autoestima na gente, um ânimo, era maravilhoso. Não dá para medir isso em termos de emoção, contar nem para o meu filho. Você tem que ver as fotos, né? E eu tenho alguns vídeos, graças a Deus. E eu te falo, quando às vezes eu tô meio cabisbaixa, eu dou uma olhada em tudo isso aí e lembro assim que naquela época a gente não tinha climatizador em ginásio, a gente jogava naquele calor, íamos na pista. Eu não sei como que a gente... era superação pura mesmo, era o amor pelo esporte, pela cidade de Araçatuba e o carinho que os torcedores nos davam fora da quadra, até quando a gente perdia fora da quadra, isso assim fortalecia muito nós, as jogadoras, que é o importante para o atleta, esse carinho da torcida. Se a gente fazer uma relação com os Estados Unidos eles comemoram até a corrida do ovo. Na colher, né? Quinto lugar da corrida do ovo na colher. Tá valendo o pódio. Tá valendo. Nós não. Se nós não formos primeiro, não tem valor, né? E Araçatuba não, tinha esse carinho com a gente. A gente perdia alguns jogos que às vezes escapou, ou ao mesmo tempo ganhava uns que era muito difícil. Então isso contagiou a sociedade nossa, araçatubense. Então as pessoas também melhoravam, no outro dia comentavam sobre o jogo. E isso só vem fazer bem, né? Era um grupo muito forte. Até antes de chegar às estrelas, como a Karina que jogou aqui, se não me engano, a Ruth também jogou aqui, a Marta, mas até bem antes disso, nós tínhamos, na verdade, não me recordo de todos os nomes, mas nós tínhamos uma Fátima, uma Cláudia, uma Vera, que quando entrava do banco para a quadra, incendiava também bastante a Edna, a torcida. Nós tínhamos. A Edna, a Márcia Brusque, a Marcinha. Marcinha, número 4, que é a armadora, que jogava demais também. Quer dizer, nós tínhamos pratas da casa ou pessoas recém-incorporadas dentro do time de Araçatuba que faziam realmente valer um final de semana, assim, com o esporte amador, né? Só para você... O futebol não conseguia. O quanto essa resposta da sociedade para nós, dos torcedores, foi importante, que hoje nós todos estamos aqui. Eu continuo aqui, a Marcinha continua aqui, a Fátima está aqui, trabalha, produz, que eu considero hoje a nossa cidade, exatamente, né? A Laura também, que fez a parte da nossa equipe. Então, assim, são pessoas que vieram e que receberam esse carinho e, no fim, hoje contribuem para a nossa sociedade, me encontram na rua, agradecem aí o apoio. Tem criança que já está fazendo basquete conosco, no nosso projeto, a Karen mesmo, que também foi da seleção. Sim. Casada, hoje reside aqui em Araçatuba, tem empresa em Araçatuba, contribui aí para que o projeto nosso também se fortaleça. E é essa corrente do bem, né? Você vai passando essa energia, isso vai se sobrepondo sobre a energia positiva e chega uma hora que isso contamina, que é o que o esporte faz com o ser humano, né? Voltando a falar um pouquinho da Claudinha, exemplo da sua irmã, a Cleia, que jogou na Itália por 4 temporadas, conforme nós lembramos aqui. Você também teve alguma oportunidade de poder jogar lá fora? Como que isso... Não, esse mercado exterior, ele se começou a partir dos anos 90, né? Só que assim, eu sempre quis fazer faculdade, estudar primeiro. Então eu tive oportunidade na época, quando eu jogava aqui, na antiga Sica Divino, eu tive uma proposta que hoje eu fico pensando, nossa, era muito dinheiro. Nós antes era cotado em dólar, né? Os salários dos jogadores. E eu sempre quis ficar porque eu já tinha começado a fazer direito aqui, então eu não queria interromper esse ciclo da faculdade. Você concluiu a faculdade, inclusive? Concluí, e antes de estar na administração pública, eu era funcionária ali da empresa Matéria, do grupo da Reunidas. Instituímos lá a entidade que é o Sai da Toca, que cuida dos projetos sociais do basquete, clube do vôlei, e terceiro setor cuidava disso e de alguns contratos da área administrativa dessa empresa. Então eu consegui também trabalhar nessa área e hoje eu não estou trabalhando por conta da administração pública, né? Mas foi isso que fortaleceu essa coisa de eu estudar, de eu concluir minha faculdade de Direito e hoje tocar todas essas questões, porque trabalhar na administração pública também se mexe com documento, com contratos, com legislação. E nós vamos falar sobre isso também. E voltando a falar um pouquinho sobre família, agora constituída pelo marido Eduardo e pelo filho Matheus.
Recordando um pouquinho, como você conheceu o Eduardo? Obviamente no ginásio de esportes. Não podia ser diferente, Não podia ser Afinal diferente. de contas, o Eduardo pratica... Meu marido jogou vôlei, ele é de Mirandópolis, só que ele é engenheiro civil. É formado na Unesp, trabalhou também há um tempo aí com o vôlei, mas hoje ele trabalha como engenheiro, na empresa aqui da cidade, né, lá na Scala. E assim, nós nos conhecemos no ginásio Plácido Rocha. Antigamente, nesses áureos tempos do basquete, lá tinha um refeitório no ginásio, e eu jantava no ginásio. Aí, então o Eduardo ia lá no ginásio, como ele brincava de vôlei, jogou também campeonato regional, ele às vezes acabava o treino, a gente ia jantar, ficava conversando ali no refeitório, e eu conheci o Eduardo ali, através do basquete e ele no vôlei. Então nós começamos ali um namoro, aí nos casamos. Tenho meu filho Matheus, tem 18 anos o meu filho, e eu tô com o Eduardo há 20 anos já. Que coisa boa. Vale relembrar que o Eduardo é o Eduardo Decilos, um dos primeiros técnicos do vôlei, né, da era Vôlei Futuro em Araçatuba, né? Ok. E hoje o Matheus está jogando nos Estados Unidos, é isso mesmo? Como surgiu essa oportunidade para ele poder jogar na terra do Tio Sam, nas quadras do Tio Sam? Então, o Matheus ele sempre teve essa paixão pelo basquete, porque quando eu fiquei grávida, eu lembro que até no 6º mês de gravidez, o Morto, que é um antigo técnico nosso aqui, super conhecido, falou: Cláudio, você vai entrar nem que for 2 minutos para você fazer aquelas 2 bolinhas de 3 lá do canto. Eram jogos regionais, e você acredita que eu entrei? E graças a Deus eu fiz essas 2 cestas. Os tiros de 3, né? Sua especialidade. E aí, eu já grávida, e quando o Matheus nasceu, eu fiquei 6 meses lá sem jogar, e eu ia já depois com ele assistir jogos das meninas. Depois ele foi crescendo, ele ia para os treinos, e isso foi naturalmente. O Matheus até jogou um pouquinho vôlei, mas ele quis seguir para esse caminho do basquete. E por conta da minha irmã ter jogado no exterior, todo mundo sabe, Crepaldi, Cláudia, Crepaldi, Cleia, Crepaldi, Matheus, ficou. E aí ele teve um convite para conhecer Utah, ele ficou esse ano 4 meses na cidade de Price, e mandou um vídeo para Rock Springs, que é um outro college nos Estados Unidos, no estado de Wyoming. E o vídeo dele foi aprovado, e assim, a gente está custeando os estudos, porque lá você pleiteia a bolsa, só que para você pleitear a bolsa, você também tem que jogar, e aí vai abatendo isso em crédito. Nós estamos torcendo aí para ele se dar bem. Ele mandou já uns vídeos treinando, né? Tem o filho do Pipoca, tá nesse mesmo lugar. Então eu tô torcendo para que ele se dê bem, porque ele já é uma outra história de vida, é filho único, mamãe paparica, papai paparica, né? Mas isso aí não é nada forçado por nós, é tudo o meu filho. Ele puxou muito a mim, ele é um menino aguerrido, ele ia treinar todos os dias agora, porque lá nos Estados Unidos as aulas começaram agora em agosto. Ele ficou 4 meses aqui, treinando o treinamento de norte-americano, ninguém nem sabe disso. Ele ia na quadra na hora do almoço para eu poder acompanhá-lo. Fez dieta nutricional, suplementação alimentar, trabalho de areia com personal 4 horas da tarde nessa lua de Araçatuba, para poder saber se é realmente isso que ele quer. Aí, se vai dar certo ou não, eu falei para ele: filho, você quer, você tenta. Isso aí vai ser a sua história que você vai construir. Se ele conseguir já falar inglês, né, utilizar esse esporte para poder também ter uma vida social melhor, mais estruturada, a gente já agradece. Claudinha, nosso tempo é extremamente curto, eu só queria que você relembrasse bem rapidamente hoje como que você se define estando não mais como jogadora, mas estando como gestora do esporte em Araçatuba. A exemplo do Basquete Clube, que é um projeto embrionário muito bacana para revelação de talentos, e agora como secretária de esportes. Como que você definiria, em algumas palavras, essa experiência que você está tendo? É para coroar mesmo essa trajetória tão bem sucedida que você teve? Isso aí eu defino como assim, agradecimento a Deus de tudo isso, para eu poder passar isso para a nossa cidade. Nós temos aí alguns projetos que eu, por conta da experiência do Basquete Clube, instituí, que é para o menos favorecido. Temos aí Correndo para a Vida, que é desse governo nosso que criamos, que é de atletismo, é um sucesso. O Agir, que é o projeto nosso de ginástica rítmica, que é são oportunidades que nós não tínhamos na cidade. E que nós estamos fazendo com as crianças por conta de eu ter um dia participado de algum programa desse. E no Basquete Clube, esse é o objetivo. A inclusão social através do esporte, seja ele no basquete, no atletismo, no voleibol, na ginástica rítmica, em qualquer
qualquer modalidade, mas você oportunizar essa criança, esse adolescente, ter o gosto pelo esporte e através daí saber que ela pode ser um vencedor. Você se vê nessas crianças, de certa forma, quando você volta a 20, 30 anos? Sim, ontem eu estive no Verde Parque, lá nós temos um projeto Mais Que Vencedores, que tem basquete, futebol ali também. E ontem eu fui lá pessoalmente, porque tem uma tabela lá na grama, né? Então quando eu vi aquela menina vindo da mãozinha assim pra mim, eu lembrei que eu também, pequenininha, né? Eu ia lá pegar na mão da Hortência, na mão das meninas, elas me davam lá uma bolacha, um negócio, loirinha, vem aqui, loirinha, pega a bola. Então, esse reconhecimento de tratar essa criança como um ser humano, né? De levantar a autoestima dela, isso aí eu me via e me vejo hoje quando, no caso aqui, vocês me chamam para poder estar fazendo essa fala, dando essa entrevista, eu vejo que isso é a nossa passagem nesse mundo. A gente só está aqui para tentar ajudar alguém ou tentar passar alguma imagem para alguém. É o que eu acredito. Bem sucedido, né? Por isso os programas são bem sucedidos. É o que eu acredito, é o que eu acho que o município precisa, é o que o nosso prefeito confia. Ok. O Identidade Pública de hoje recebeu como convidada especial a ex-jogadora de basquete e atual secretária de esportes, Cláudia Crepaldi Ribeiro. Cláudia, foi um prazer recebê-la aqui. Ai, obrigada. Valeu de coração. Até a próxima edição e continue em sintonia com a TV Câmara de Araçatuba, o canal da comunidade.